Olá, meu nome é Vitor Ohana, sou repórter da revista Carta Capital e hoje a gente vai receber aqui mais uma entrevista especial no canal de Carta Capital no YouTube. Nós vamos receber aqui o presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre. A CUT que está à frente de mobilizações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e tem uma agenda marcada para o dia 18 de agosto. O calendário deve contar com encontros com parlamentares até um dia nacional de mobilização contra a reforma administrativa. Aproveite para você seguir a gente nas redes sociais, marcar aqui presença no nosso canal do YouTube, assine aqui o nosso canal, se inscreva. Aproveite para também acionar os nossos lembretes para ficar sempre ligado nas nossas programações seguintes. Assine a revista Carta Capital, acompanhe o nosso site. O jornalismo que defende a democracia precisa do seu apoio. Presidente Sérgio Nobre, fico muito agradecido pela gentileza em aceitar o convite da revista Carta Capital aqui para o nosso canal. Vitor, eu que me sinto muito honrado de participar do seu programa. Parabéns pela Carta Capital, que é um excelente jornalismo. E quero saudar também aqui os internautas que vão nos acompanhar nessa entrevista, que eu me sinto muito honrado de participar. Perfeito, presidente. Então, eu vou tocar no assunto das mobilizações que a CUT está à frente em determinado momento da nossa entrevista, mas, em primeiro lugar, presidente, eu gostaria de pedir algumas análises do senhor em relação a alguns cenários do governo federal hoje, porque o presidente da República acaba de nomear o senador Ciro Nogueira, que é um grande quadro do Centrão, para a sua Casa Civil. E isso faz com que algumas pessoas suspeitem que o processo de impeachment já foi perdido. Gostaria de perguntar para o senhor, a nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil é um sinal de fortalecimento ou de enfraquecimento do governo Jair Bolsonaro? No plano original do governo Bolsonaro é o enfraquecimento dos militares, né? O grande pilar de sustentação do governo Bolsonaro é os militares e vem claramente perdendo espaço. A gente viu a ida do Ciro Nogueira, que na verdade é uma grande composição, uma aproximação com o Centrão para evitar o processo de impeachment. Não sei se vai ser suficiente, porque me parece que pelo andar da CPI da Covid, os crimes que o Bolsonaro cometeu são muito claros. Eu acho que o relatório deve ser apresentado em novembro, em meados de novembro, e deve trazer os crimes que concretamente ocorreram no governo Bolsonaro. E decisivo vão ser as mobilizações. O próprio presidente da Câmara e do Senado tem dito que o impeachment tem que ter pressão popular. Daí a importância das mobilizações, que elas estão crescendo, na verdade, né? Então, o fato de se aproximar do Centrão não significa que o Bolsonaro vai se livrar do impeachment, não. Isso vai depender muito das ruas, por isso que as mobilizações têm centralidade nesse aspecto. Certo, mas de alguma forma isso também representa uma contradição do presidente da República, já que antes, na sua campanha, ele dizia que não se aproximaria desse bloco político e hoje ele diz fazer parte desse bloco político, né? Ele passou mais de 30 anos no Congresso Nacional, ele sabe como funciona, né? Aliás, o Bolsonaro é um grande mentiroso, né? Ele sabe que no jogo você precisa ter apoio no Congresso, apoio no Senado, né? E ele vai buscar com os conservadores, aqueles que ele criticava, chamava de corrupto, enfim. Então, é uma grande contradição e o povo está vendo. Não é à toa que ele tem perdido popularidade. A popularidade dele vem caindo muito, porque a máscara vai caindo, vai ficando claro que, na verdade, ele é um político tradicional, está lá há muito tempo, né, que nunca fez nada pelo país, nunca apresentou um projeto relevante, aquilo que ele dizia, né, na campanha eleitoral, mas, infelizmente, aquela máquina de fake news e de mentiras, né, que caracterizou a campanha dele, né, nos impediu de fazer esse debate, e agora a informação está chegando na população e ele vai perdendo claramente popularidade e mostrando a sua face real, né? O senhor tocou no assunto dos militares e da perda de força desse bloco que apoia, né, que faz parte do governo federal, e eu gostaria de tocar nesse assunto porque os militares têm feito coro com o presidente da República em relação às ameaças de um golpe. Eles têm soltado nota, têm inclusive mandado recado para o presidente da Câmara, Arthur Lira,
E isso torna para alguns políticos, para alguns especialistas, uma agenda concreta, né, do governo e dos militares, ou seja, a possibilidade do golpe para boa parte do campo progressista é uma possibilidade concreta. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual que é o debate que a CUT está fazendo no seu interior em relação às ameaças do governo e dos militares sobre um golpe contra as instituições democráticas em caso de não garantia do voto impresso no ano que vem. O senhor acredita que essa agenda é possível? E mais do que isso, o que fazer a partir disso? É possível e é muito preocupante para o movimento sindical, para o movimento social, porque é na democracia que os trabalhadores avançam em direitos. É só pegar a história da humanidade e ver, né, nos países, em períodos que você teve governos de extrema-direita, como foi o caso da Alemanha, no nazismo, fascismo na Itália, os primeiros a sofrer são os trabalhadores, né? É intervenção nos sindicatos, é prisão de dirigente, proibição de partidos progressistas, depois é calar a imprensa, depois é calar o parlamento, a gente sabe disso, né? Então, é na democracia que a gente consegue avançar nos direitos e não na ditadura. E o Bolsonaro não esconde isso, né? O Bolsonaro, ele se elegeu através do voto, mas ele gostaria de estar no poder num outro regime, um regime totalitário, e se ele tiver a oportunidade de fazer, ele vai fazer. E tem apoio de setores das Forças Armadas, em especial aqueles que estão na reserva. Então, isso é muito preocupante. As eleições que nós tivemos aqui nos países vizinhos, né, todos mostram que as eleições sempre foram muito duras. Foi assim na Argentina, foi assim na Bolívia, as eleições foram também na Venezuela, os próprios Estados Unidos, né, o resultado foi muito apertado. E a gente sabe, né, que o governo federal, a máquina é muito forte, ela influencia muito no processo. O Bolsonaro não é uma figura que você pode subestimar. Então, eu acredito, né, que as eleições vão ocorrer, né, e se ele for o candidato e não for impeachmentado, as eleições também vão ser duras, e ele já planeja dizer que perdeu por uma fraude e tentar inviabilizar a continuidade do processo democrático. Então, isso tem que estar no nosso radar, tem que ser motivo de preocupação de todos os democratas do nosso país. Nós temos que chamar a atenção também, né, no plano internacional, porque é importante que as eleições no Brasil sejam acompanhadas, que tenha acompanhamento internacional, para que não haja retrocesso na democracia no Brasil, porque o Brasil não é um país qualquer, né? O que acontecer no Brasil tem influência na geopolítica do mundo, portanto, não é uma preocupação só do povo brasileiro, mas no plano internacional também nós temos que denunciar a intenção do Bolsonaro e não permitir que isso aconteça. Então, é pressão interna aqui, com as mobilizações de todos os setores democráticos, os partidos, a imprensa, né? Mas também nos organismos internacionais é de fundamental importância. E, dentro desse contexto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem despontado aí como o principal candidato para vencer as eleições de 2022, e os próprios militares, não só o presidente da República, mas os próprios militares, eles demonstram bastante desagrado com esse possível cenário político em 2022. O senhor considera que os militares que ocupam mais de 6 mil cargos no governo, eles estão dispostos a deixar esses cargos que envolvem empresas estatais importantes para deixar o ex-presidente Lula retomar o poder? O senhor acha que os militares estão dispostos a isso? Evidente que não, mas na verdade eles nem deveriam estar ali, porque o papel das Forças Armadas é proteger o Brasil de ameaça externa. Não é correto o envolvimento de militares na política. Isso não sou eu que falo, todo mundo, né? Isso no mundo é assim. E não existe razão para ter preocupação com o presidente Lula. O presidente Lula governou o nosso país por 8 anos. Foi um período bom de crescimento econômico, os trabalhadores melhoraram seu padrão de vida, que cresceu o emprego, que as empresas cresceram, muitas empresas brasileiras começaram a se internacionalizar. Foi um período de paz, com o país unido, um presidente que dialogou com todo mundo, tem as suas convicções, mas dialogou com todos os setores da sociedade, com a direita, com o centro, com a esquerda, e é uma liderança mundial, né? O presidente Lula é conhecido no mundo todo, né?
Inclusive, em questões internacionais muito graves, ele é lembrado, né, para ser mediador. Então, não existe nenhuma razão, né, para ter medo do presidente Lula. Por isso que eu acho que é de fundamental importância que a nossa mobilização aqui interna para garantir a democracia no país também precisa dialogar com os organismos internacionais, né? Porque eles tentam construir uma imagem do presidente que não é verdadeira. O presidente é um homem de paz, um homem de diálogo, tem compromisso com o Brasil, e é por isso que ele está liderando as pesquisas, porque a memória do governo dele é muito forte, tanto no setor empresarial, que é sério, quanto nos trabalhadores também, né? Eu estou com 56 anos de idade e posso dizer, sem sombra de dúvida, que o melhor período que eu vivi na minha vida enquanto trabalhador foram nos 8 anos de governo do presidente Lula. A CUT esteve à frente, esteve compondo uma série de protestos de oposição, algumas reformas importantes que passaram no Congresso, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos e outros processos que a CUT e outras centrais sindicais julgam como retrocessos, principalmente para os direitos dos trabalhadores. A gente tem aí a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar à presidência. Porém, nós sabemos que essas reformas passaram com amplo apoio das elites econômicas e de boa parte do Congresso Nacional ali. O senhor acredita que a volta do ex-presidente Lula ele garantiria a revogação dessas reformas que a central julga como retrocessos? Eu espero que sim, porque essas reformas, né, que na verdade, quando a gente fala reforma, dá a impressão que é coisa boa, né, que é modernizadora, mas o que foi feito é o contrário, né, são deformas. A legislação trabalhista é um exemplo. Eles mentem para o povo, dizendo, Vitor, que para gerar emprego, você tem que precarizar as condições de trabalho, que a CLT é cara e tal, né? Mas, na verdade, quando a gente fala em gerar emprego, o emprego precisa ter qualidade, né? Quando você tem 1/3 da população brasileira que está sem emprego ou no desalento, os dados estão mostrando isso, qualquer tipo de emprego, mesmo de tempo parcial, sem carteira, ajuda, porque é melhor do que estar desempregado. Agora, esse não é o emprego que constrói uma nação. O emprego tem que ter qualidade. O emprego que tem qualidade é aquele que você tem jornada integral, é aquele que você tem seguridade social, porque você adoece, né? Então, como é que faz quando você fica doente? Como é que você vai, né, sobreviver? Quando você se acidenta, né, você tem que ter proteção social, né? Então, é isso que na verdade, eles destruíram. Com essa reforma, né, eles estão estimulando contratos de trabalho de tempo parcial, sem registro em carteira, que, portanto, não contribuem para a Previdência Social, não contribuem para absolutamente nada. E o que houve foi uma troca, na verdade, né? Uma troca de empregos que a gente tinha de qualidade, que não eram muitos, né? Por empregos de baixíssima qualidade. Isso não ajuda o país a se desenvolver. Então, isso é uma coisa que precisa ser rediscutida, né? O que gera emprego, Vitor, não é contrato precário. O que gera emprego é investimento e crescimento econômico. Se o país não crescer e as empresas, o comércio, não demandar mão de obra, você pode ter até contrato escravo, se você quiser, não é? Se não demandar, não vai contratar ninguém. Então, é mentira. O que gera empregos é crescimento econômico. Se as empresas tiverem demanda por trabalhador, eles vão contratar com carteira assinada, né? Então, esse é um ponto central. Aliás, né, a classe trabalhadora, quando ela nasceu, lá em 1700 e pouco, na Inglaterra, né, a primeira reivindicação era ter uma legislação trabalhista, né? Porque você não tinha regulação de absolutamente nada, não tinha limite de jornada, contratava criança, contratava grávida de qualquer maneira, colocava em qualquer local, né? E foi uma luta, né, de séculos da classe trabalhadora para conquistar uma legislação em que eles desmontaram, sem nenhum debate na sociedade, e os resultados estão aí, né? Nunca tivemos um desemprego tão alto como a gente está vivendo nesse momento. Então, esse é um ponto fundamental que precisa ser revisto. O outro, Vitor, é a entrega das nossas estatais, a destruição do Estado. Se você pegar a história do desenvolvimento econômico do país, nunca teve um momento em que se gerou empregos, em que a classe trabalhadora teve salário, que não foi impulsionado e planejado pelo Estado. A iniciativa privada brasileira, ela não tem condições de fazer os investimentos que o país precisa para crescer, né? Então, no período do presidente Lula, cresceu porque usou as estatais para fomentar o crescimento. A Petrobras, quando deixou de comprar plataforma em Singapura e fazer plataforma no Brasil, reativou todo um setor naval que estava morto no nosso país. Os bancos públicos, né,
que levaram o crédito consignado, porque você lembra, né, que quando propôs o crédito consignado, os bancos privados não queriam fazer, achavam que era pouca coisa, né? E o quanto foi importante o Bolsa Família, através dos bancos públicos, e hoje eles estão desmontando, né? Eles estão privatizando aos poucos o Banco do Brasil, privatizando aos poucos a Caixa Econômica, estão privatizando em partes a Petrobras, e se isso acontecer, o futuro do país acabou, né? Sem falar do BNDES, né? Que é o grande instrumento de fomento que ele tem no país, que eles estão acabando também com o BNDES. Então, é trágico isso, né? Então, se eles levarem adiante esse plano, né, isso precisa ser revisto, né? Porque são setores estratégicos e ninguém abre mão do setor estratégico. Certo. Agora eu queria olhar para os atos contra o presidente da República que foram realizados até agora. Nós tivemos ali atos em 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho e agora em 24 de julho. Esses atos, eles foram organizados pela campanha Fora Bolsonaro, pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. E embora a CUT ela componha uma dessas forças, mas as centrais sindicais foram aumentando a presença, a sua presença ali dentro desses protestos. Eu acompanhando os organizadores, os militantes e todas as pessoas que estão por dentro da organização desses atos, eles destacam ali uma diferença de projeto, de estratégia, sobre qual é a melhor forma de derrubar o presidente da República. Alguns acreditam que é preciso apostar todas as fichas no impeachment. E essas pessoas que apostam no impeachment dizem que há um outro bloco que enxerga mais possibilidades na eleição de 2022 para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. E essa divisão estaria ali marcando algumas posições de algumas organizações dentro desses protestos. O atraso para alguns desses militantes, para alguns desses organizadores, o atraso da entrada das centrais sindicais na organização, na convocação desses protestos, poderia sinalizar uma agenda diferente da que dá prioridade ao impeachment. Gostaria de perguntar para o senhor o que explica a entrada das centrais sindicais gradual, a entrada gradual das centrais sindicais. O senhor concorda que as centrais foram tímidas no início e aumentaram a sua presença ao longo do tempo? Houve atraso na adesão das centrais a esses protestos? Não houve atraso. Se você for ver, né, na pandemia, as grandes categorias que nós representamos, uma boa parte estavam trabalhando em home office. Se você pegar os bancários, que é uma grande categoria da CUT, 65% ainda hoje está em home office. E boa parte são jovens que não tomaram vacina ainda, né? Nos metalúrgicos, que é a minha categoria, uma boa parte dos trabalhadores também estão em casa e também não tomaram vacina, porque na sua maioria são jovens, né? Então, a vacina está chegando agora e as pessoas estão retornando, né, ao trabalho de maneira lenta. E a pauta de reivindicação da CUT é exatamente a proteção da vida das pessoas, né? De não se aglomerar tanto nas escolas, né? Então, assim, aula presencial quando tiver vacina. Então, trabalho nas linhas de montagem quando tiver vacina e as pessoas manterem o distanciamento e tal. Seria, naquele momento, quando foi convocado a primeira manifestação, e a CUT foi a público deixar claro isso, né? De que a manifestação ela pode ser presencial, como ela foi nas capitais, mas as pessoas que vão, é importante estar vacinado. Se não está vacinado, né, são pessoas que têm que ir de maneira muito protegida. E se for um risco, né, ir para a manifestação presencial, de que ele possa fazer no seu prédio, colocar uma bandeira fora Bolsonaro, organizar uma carreata na sua cidade, mas de maneira segura. Então, só teve uma razão, né? Que foi a questão da vacinação. Eu fui na última manifestação porque eu tomei vacina. Então, sem vacinar eu não ia, deixei isso de maneira muito clara. Então, o que atrasou não teve nada a ver com a política, com divergência política, foi a questão da pandemia, que é séria, né? E eu não vejo na organização do movimento ninguém querendo levar o Bolsonaro até 2022, porque cada dia que ele permanece é mais morte. Isso é uma coisa importante. Nós não estamos na rua pedindo impeachment do Bolsonaro porque a gente não gosta dele. É porque ele está destruindo o país. Cada dia que ele passa é um setor estratégico que ele entrega a preço de banana, né?
vai entregar agora o sistema elétrico, que é um setor estratégico para o nosso país, né? Está entregando os instrumentos de desenvolvimento, né? Cada dia que passa é mais gente morrendo na pandemia, com a média de mais de 1.000 que morrem todo dia no nosso país, e isso tem que acabar. E uma coisa que precisa ficar claro para a população: se a gente quer um Brasil com desenvolvimento, com geração de emprego, com democracia, não é com o Bolsonaro, nem com o Bolsonaro e nem com o governo dele. Então, ele precisa sair, porque o país não pode mais continuar no rumo que está. É só ir nas ruas para ver o tamanho da tragédia. Você vê pessoas, família inteira, dormindo na calçada, pedindo ajuda na porta do supermercado, pedindo ajuda no farol, né? A preocupação agora com o frio na região sudeste, as pessoas dormindo na rua desamparadas. Isso tinha acabado no nosso país, né? Então, não dá mais, porque o povo está sofrendo. Cada dia mais que o Bolsonaro fica, é mais sofrimento para o nosso povo. E a gente precisa encerrar isso. E nós temos que colocar todas as nossas fichas no impeachment. Claro que nós não votamos, né? É uma pena, não, porque o povo não possa votar, né? Mas nós temos que apertar, os crimes estão claros, agora a CPI está mostrando, né? A corrupção na compra da vacina. Não foi só o descaso, sabe? De colocar a população para se contaminar, naquela história de imunizar por rebanho, como eles queriam fazer, que é uma perversidade que custou mais de 500 mil de vida de brasileiros e brasileiras. É corrupção também. Então, não é possível, viu, Vitor? Não é possível que tenha alguém que ache que esse homem tem que ficar mais um ano. Eu acho que nós temos que trabalhar firmemente para ele sair, e nas eleições nós vamos derrotar qualquer um, né? E colocar alguém civilizado e à altura do povo brasileiro. Mais uma pergunta sobre os atos, porque o senhor esteve presente. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre qual é o estágio que a gente tem hoje desses atos, sobre tamanho, capilaridade, perfil de manifestante e, enfim, qual é a dimensão que a gente tem depois do quarto dia de protestos, né? Mas um detalhe que eu queria adicionar a essa pergunta sobre como os atos estão hoje é uma pergunta que o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, fez para a gente numa entrevista que eu realizei com ele logo depois do protesto de 3 de julho. Ele ali avaliava que os protestos estavam com um tamanho razoável, que estavam ali crescendo, estavam demonstrando força popular, mas ele disse que era preciso combinar a mobilização desses protestos com a mobilização de uma greve geral, de uma paralisação geral de trabalhadores. E aí ele diz assim na entrevista: as organizações sindicais precisam colocar na mesa com sinceridade quais são as dificuldades de mobilizar uma greve geral, porque ele considera que as experiências, por exemplo, no Chile e na Colômbia, corroboram para essa ideia de que é preciso combinar manifestações com greve para atingir e conseguir conquistar algum objetivo diante da política institucional. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor: como que os atos estão hoje nas ruas, na opinião do senhor, a dimensão deles, e quais são as dificuldades, se há dificuldades, para as centrais sindicais mobilizarem uma greve geral contra o presidente da República? Eu penso que os atos eles estão num tamanho bom. O fato da população ainda não estar vacinada, isso tem limitado a presença das pessoas, isso é compreensível, mas os atos me surpreendem, inclusive, pela quantidade de pessoas que estão indo, todo mundo protegido, como a gente pede, mas os atos são grandes. O ato ele tem mostrado para o país, quem tem dúvida, né, da importância da saída do Bolsonaro, dos seus crimes, está indo para o mundo, cumprindo um papel importante. E nós, as centrais sindicais, nós temos clareza também da necessidade da construção de uma grande greve no nosso país. Agora, o problema, como eu disse para você, Vitor, é que as principais categorias nossas estão voltando agora. Então, se você for hoje nas empresas, você vai falar com 30% das pessoas que estão lá. A maioria estão dentro de casa e com produção baixa, o que é pior, né? Com produção baixa e as empresas, né, tentando demitir no setor privado. Então, hoje a luta nossa é contra as demissões e tentando fazer com que haja um mínimo de produção para segurar os trabalhadores ali. Então, Vitor, hoje nós temos 1/3 da população brasileira que ou está desempregada ou está no desalento, né? Então, quando você está na recessão, você tem muita dificuldade de mobilização, porque os trabalhadores tendem a defender o seu emprego, né, na crise.
Quando a economia está crescendo, né, os trabalhadores, né, tiram suas pautas da gaveta, né, e vai pressionar as empresas para avançar no salário, avançar em direitos. Isso é assim no mundo todo. Então, essa é a nossa dificuldade. Nós temos baixa produção, desemprego alto e uma categoria que ainda não voltou da pandemia. Mas, mesmo assim, no dia 18 agora, dia de agosto, nós estamos chamando uma grande paralisação que vai ser puxada pelos servidores públicos, pela primeira vez na história, né, todas as esferas, municipal, estadual e federal, por conta das privatizações, por conta da reforma administrativa, que não é reforma administrativa, na verdade é desmontar os serviços públicos no país, né? E as categorias que já retornaram, estão retornando, também vão fazer grandes manifestações, está tendo o apoio de outras categorias. Então, eu tenho certeza que se a gente realizar um grande dia 18, que é quarta-feira, e aí é com a pauta trabalhista, contra as privatizações, pelo emprego, contra a fome, a carestia, enfim. E isso, né, se for bem sucedido, como eu tenho certeza que será bem sucedido, uma nova data vai ser marcada e nós vamos num crescente até chegar numa grande greve nacional, porque os motivos existem. Certo. Então, olhando para esses atos que estão marcados aí para o dia 18 de agosto, a gente tem, então, uma mobilização de paralisação geral de servidores das 3 esferas, né, municipal, estadual e federal, contra a reforma administrativa. E essa mobilização ela é diferente da que a campanha Fora Bolsonaro chamou para o mesmo dia. Como é que o senhor avalia o diálogo entre essas duas convocações? As duas convocações se complementam, na verdade. Por mais que a gente diga para o povo, assim, se você quer geração de emprego, se você não quer ver o povo morrer de fome, o Bolsonaro tem que sair, né? Agora, quando a gente convoca o dia 18 é uma quarta-feira em que categorias importantes como os servidores, os metalúrgicos, os bancários, os professores vão fazer manifestação, as coisas se somam. O movimento popular também vão fazer panfletagem no Brasil inteiro, denunciando a questão da fome, a necessidade da geração de empregos. Agora, os dois movimentos se somam, na verdade, né? Tem um objetivo só. Se a gente quer emprego, geração de novos postos de trabalho com qualidade, se a gente não quer ver a destruição do Estado, o Bolsonaro tem que sair. Então, na verdade, eu não vejo dicotomia entre os dois movimentos. É uma coisa só, na mesma direção. E só para poder, então, tentar recapitular o que o senhor disse ao final de uma das declarações recentes agora, então, a paralisação geral dos servidores no dia 18 de agosto pode ser uma semente para uma greve geral? Pode, nós apostamos muito nisso. A greve geral ela é uma construção, né? As categorias vão tomando consciência, embora o momento que a gente vive é muito grave, né? Mas se a gente não lutar, a gente não vence, né? Não tem sequer um direito que a classe trabalhadora conquistou, não teve um momento difícil que a classe trabalhadora conseguiu superar, que não foi com muita mobilização e muita luta. E o dia 18, com certeza, vai deixar isso claro, vai animar a classe trabalhadora para que a gente possa construir um movimento muito mais forte pós-dia 18. E ajudar, né, o povo trabalhador a entender que com Bolsonaro não dá. Perfeito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa pauta da reforma administrativa também, porque é a principal pauta desse dia 18, porque para muitas pessoas o Estado é inchado, tem muitos servidores públicos que seriam esses privilegiados, com salários altos e sem fiscalização sobre desempenho. Por que a CUT é contrária à reforma administrativa? Isso não é verdade. A mesma coisa, eles passaram décadas e décadas falando do SUS, que o SUS era um sistema caro, ineficiente, inchado. E olha, hoje todo mundo viu a importância do SUS na pandemia. Ai de nós se não fosse o Sistema Único de Saúde nosso, não é? Então, mostra que não é verdade. O serviço público, como a gente fala, se é público, é de todos, né? Então, quem precisa, sabe, de remédio, encontra no SUS. Os serviços de saúde, de educação, são fundamentais para o nosso país. Se você não tivesse escola pública, você vai ter que pagar a escola para o seu filho, e quem paga a escola para o filho sabe o custo que ele tem, né? Então, não é verdade. A maioria dos servidores públicos, 90%, ganha até 2 salários mínimos, 2, 3 salários mínimos, é mais do que isso. É que as pessoas são levadas ao engano porque há determinadas carreiras, né, que são pequenas, Ministério Público, STF, esses têm salários gigantescos, mas não é a maioria do povo.
vai no posto de saúde para ver e pergunta, né? Quanto é que ganha um atendente aí, pergunta quanto ganha um professor na escola pública, né? Então, isso não é verdade. O que querem, na verdade, é acabar com o concurso público para que depois das eleições os partidos vá colocar os seus padrinhos, seus cabos eleitoral dentro da máquina pública, né? Que na verdade é disso que se trata, e destruir qualquer possibilidade de carreira, né? E qualquer possibilidade de ter serviço público de qualidade no Brasil. Então é por isso que é muito grave isso. A população tem que ter clareza disso, né? Os serviços públicos são vital e especial para a população mais pobre. E, por último, eu gostaria de perguntar sobre a situação atual da CUT, porque é uma organização antiga, é a principal organização sindical aqui na América do Sul. A gente tem a gente sabe da relevância da CUT, mas hoje a gente também tem aí um cenário pós-reforma trabalhista, pós-reformas que atingiram diretamente os direitos dos trabalhadores. Eu queria perguntar qual é a força que a CUT tem hoje, se mudou muito nos últimos anos, principalmente após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Qual é a relevância que a CUT tem em relação de força popular hoje na sociedade brasileira? O governo Temer, e depois seguido aí pelo governo Bolsonaro, tentou impedir o movimento sindical de lutar, impedindo que os sindicatos arrecadassem, né? Então, eles acabaram com o imposto sindical, que a CUT nasceu questionando, porque a gente acha que a sustentação financeira tem que ser contribuições voluntárias dos trabalhadores, aprovado em assembleia, mas era o modelo, né? O modelo de sustentação do país, e a gente defendia que fosse trocado por um outro, e eles acabaram e não colocaram nada no lugar. Então, hoje a realidade, né, é que o movimento sindical brasileiro perdeu 85% da sua receita. Então, muitas centrais vivem com muita dificuldade, a CUT passa por dificuldades também. Agora, a CUT, desde o seu nascimento, sabia que um dia isso poderia acontecer, que um dia a gente poderia ter um governo não democrata, de extrema-direita, que nos atacasse, inclusive impedindo a arrecadação. E nós nos preparamos para isso. Então, os nossos sindicatos, uma boa parte, nunca foram tão dependentes em relação ao imposto sindical. São grandes categorias, né, que têm muito sindicalizado, e um compromisso dos sindicatos de financiar, né, a central, porque eles sabem que a central tem esse papel, né, de unificar as lutas da categoria, né, de encampar as pautas nacionais. A central tem que cumprir esse papel, e os sindicatos, né, contribuem com a central de maneira sagrada, mesmo com muita dificuldade, né, para poder arrecadar nos nossos sindicatos de base. A mensalidade da CUT é sagrada. Por isso que a CUT, de todas as centrais, é a central que menos sentiu e que não perdeu a sua capacidade de mobilização e de fazer luta. Perfeito. Presidente Sérgio Nobre, da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, deu aqui entrevista para a revista Carta Capital, no nosso canal no YouTube. Fico muito agradecido pela gentileza em aceitar o nosso convite. A redação está de portas abertas sempre para a gente poder continuar dialogando sobre o cenário político brasileiro. Gostaria também de agradecer ao espectador que acompanhou a gente até aqui. Assine Carta Capital, visite nosso site, acompanhe aqui a nossa programação no canal de Carta Capital no YouTube. É sempre um prazer continuar aqui defendendo a democracia, a preservação dos valores democráticos, mas jornalismo que defende democracia também precisa do seu apoio. Presidente Sérgio Nobre, muito obrigado pela gentileza. Vitor, eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite, gostei muito da entrevista. Parabéns à Carta Capital, e também deixar aqui um grande abraço aos internautas que nos acompanharam aqui.